Deus possa usar essas palavras para transformar a vida de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, a vida do pastor Galdilei, por ter abrido essa oportunidade, esse espaço que tão bem faz para a gente, tão bem faz também para a tua igreja, a oportunidade da gente poder, de alguma maneira, contribuir com o reino e crescer também. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela família que eu tenho, por essa amada igreja que me acolheu. Eu louvo pela vida de cada um, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa confortar o coração de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Irmãos, em Campo Grande, tem mais ou menos quantas rádios aqui em Campo Grande? Deve ter umas 15, 10 ou 15, né? Não sei. Se eu disser para os irmãos que agora, nesse exato momento, a frequência de rádio está passando aqui de todas as rádios que tem em Campo Grande. Só que a gente não consegue ouvir o que o locutor, o que o radialista está falando, porque essa frequência, apesar dela estar passando aqui, é preciso a gente entrar na sintonia da rádio para você poder conseguir ouvir o que o radialista está falando. E assim é no mundo espiritual. O Espírito Santo, ele está o tempo todo falando conosco. Mas é preciso que nós entremos na frequência de Deus para que nós possamos ouvi-lo falar conosco. E eu quero confessar para os irmãos que hoje aqui, nesse culto, nesses louvores, é como se eu tivesse acessado, eu acredito que a igreja acessou essa frequência. E a gente pode sentir a presença de Deus no mover de Deus. Eu como de costume, estou, de novo, parece que é repetitivo, né? Mas estou nervoso. O pastor me convidou para trazer a mensagem na segunda-feira e como Deus existe, pastor. Desliguei o telefone e já comecei a me empenhar, buscar e eu estou daquele dia até agora à tarde. Eu corri lá para quase não deu tempo de imprimir, mas eu imprimi algumas folhas. E o fato de eu imprimir tanta folha assim que eu quero distribuir para os irmãos é porque, de alguma maneira, isso me passa uma tranquilidade, porque eu não consigo falar eloquentemente aqui na frente, né? Eu sei que tem muitos irmãos que têm facilidade para isso, mas eu consigo fazer uma troca, um jogo de palavras, assim, é como se fosse escola dominical. O irmão Alisson entende. Eu respondo mais bem a perguntas, a uma troca de conversa. Então eu imprimo para que os irmãos acompanhem e no meio da mensagem, se alguém quiser, não entendeu, interromper, não, irmão, aqui não entendi, isso aqui está certo, isso aqui não está. E para mim não me perder também. Às vezes o nervosismo me faz eu ficar meio perdido. Vou pedir para o irmão Alisson. Não tem para todos aqui, mas eu fiz para alguns. E aí vocês, para me ajudarem, quero agradecer o pastor Galdilei, que cantou um louvor, né? Ele cantou o louvor nos Atos. E eu achei, nesse daí tem, acho que vão ter 2 apostilas, mas eu tenho aí, sobrou imagens do tabernáculo. Essas imagens do tabernáculo vão servir para os irmãos compreender o que eu estou querendo passar aqui. Irmão, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Estava falando, né, quero agradecer o pastor Galdilei, porque ele cantou um louvor que eu tinha comentado com ele. Eu não tinha comentado esse assunto com ele, que eu queria falar sobre esse assunto. E eu achei muito legal o louvor que foi cantado aqui sobre os Atos, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, eu não sei se vai dar para falar tudo também, eu vou falar meio corrido aqui, e se eu não conseguir terminar, a gente deixa para outro dia. Tá, vamos lá. Então, o texto base, eu quero ler no livro de Salmos, Salmos 84, no capítulo 84, né, Salmo 84, no versículo 10. Eu deixei 2 versões, a NVI e uma RCA. A NVI para a gente compreender melhor, mas a RCA também tem alguns pontos que é interessante. E diz assim o Salmo: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus
habitar em tendas de ímpios. E a RCA diz assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da impiedade. Eu fiz questão de trazer esse último versículo porque ele menciona tenda da impiedade e o outro menciona tenda dos ímpios. Eu não sei se o pastor Verdilei pode dizer se há alguma diferença, mas para mim, eu na hora percebi alguma diferença. Eu falei, eu vou fazer questão de levar esses dois versículos. Eu peguei e coloquei os dois versículos aqui, justamente por causa desse finalzinho. Um é tenda de ímpio, outro é tenda da impiedade. Para mim, eu sinto, soa como algo diferente. Não sei se para os irmãos é a mesma coisa. Então, esse é um salmo que Davi está falando que ele tem mais prazer em estar dentro do ato, por um dia que seja, do que ele está em qualquer outra parte da terra, 1000 dias. E se ele está falando do ato, o ato é uma parte do tabernáculo. O tabernáculo, os irmãos, no finalzinho, Alisson, no finalzinho tem um desenho do tabernáculo, na última folha. O tabernáculo, ele é composto por 3 partes. Fiz um desenho aqui, uma maquetezinha. Ele tem 3 partes. Ele tem o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. E Davi, e a gente sabe que lá no santo dos santos, no santíssimo lugar, é onde a glória de Deus ela está manifesta em cima da arca da aliança. O tabernáculo, essa aqui é a tenda que tem no meio do tabernáculo. Isso aqui é uma de cortina. O templo depois foi construído, mas antes era um local fechado com cortinas, né? Lado direito, lado norte, lado sul, são 20 colunas. Cada coluna ela tem mais ou menos 4 metros de altura. A porta tem 2 metros, coloca mais 2 metros para cima. Na altura daquele vidro lá, era um cercado em volta todinho de cortina. E umas colunas de 60 centímetros, mais grossa que essa coluna da igreja aí. Tinha 60, da grossura daquele armário lá, 60 centímetros por 60 centímetros, eram as colunas. Eram 20 colunas dessas, esparramadas pelo deserto, amarradas com corda do lado do outro, com um gancho de... Então, no meio dessas tendas fechadas de cortina, tinha ali uma tenda, que era o santo e o santo dos santos. Ele não tinha porta, era uma forma de C, era um C, e tinha uma cortina na frente e uma cortina que separava o santíssimo lugar. E hermeticamente ele era totalmente fechado o santo lugar, era escuro, não entrava luz natural de forma alguma, era completamente isolado de luz. Mas a glória de Deus descia por aquelas cortinas, pousava em cima da arca e clareava aquele ambiente. O ambiente era todo claro pela glória de Deus. A glória de Deus é como se ela, lá para frente a gente vai ver aqui, a glória de Deus é como se ela tivesse vida própria. Por exemplo, os raios solares, os feixes de luz dessa lâmpada, eles têm uma trajetória linear, reta. Eles não desviam de nada. Se eles tiverem alguma coisa, eles batem, param e produzem sombra. Esse é o trajeto dos feixes de luz, são os fótons de luz, né? Fóton que diz, né? Acho que é fótons de luz que fala, as células luminosas. A glória de Deus, ela é diferente. Ela é uma luz que ela procura a escuridão. Aonde houver cômodos escuros, a glória está procurando. Então, aonde a glória de Deus entra, não há ambiente nem lugar escuro, porque ela procura a escuridão, ela é como se ela tivesse vida própria. A gente vai ver isso aqui no livro de Ezequiel, ela tendo um comportamento, porque como se ela descia de cima, e Deus retira a glória do templo. Eu não vou adiantar aqui, senão a gente vai perder a pregação, mas os irmãos entenderam, né? É como se a glória de Deus tivesse personalidade e tivesse vida própria. Não que seja assim, mas é só para os irmãos entenderem. Então, o tabernáculo é esse aí. Eu não sei se eu falei tudo. 3 divisões, o átrio. No átrio, pessoal, tem 3 coisas importantes no átrio que eu quero mencionar. É a porta, o altar de bronze e a bacia de bronze. Existiam outras coisas no átrio. Tinha uns balcões, uns lugares onde os sacerdotes sacrificavam, e eles colhiam o sangue para jogar em cima do altar, com o animal, com a carne do animal, com os utensílios que utilizavam ali no altar para poder tirar a brasa, tirar a cinza, algumas coisas no garfo do sacerdote para poder espetar a carne e testar, ver se ela está no ponto. Então, mas os mais importantes é a porta,
O tabernáculo todinho é uma figura de Jesus Cristo. Ele representa Jesus. É uma... Como que é a palavra aqui? Uma tipificação de Cristo. O tabernáculo todinho. E você vê isso na porta, já começa pela porta ali, que a porta ela tinha uma cortina azul de linho fino, um tecido branco e azul. Eles eram entrelaçados na porta. O azul da cortina da porta, ele representa os céus. Então era como se fosse uma ideia de porta do céu. Você está entrando num ambiente celeste, entrando no tabernáculo. Essa é a ideia que Deus quis passar. Então você já entrava e dava de cara com o altar. O altar de bronze ele era uma peça quadrada, do tamanho dessa mesa, mais ou menos 1,5 metros, um caixote quadrado, e ele ficava disposto em cima de uma base, a base provavelmente da altura desse altar, e tinha uma rampa nele que ia do zero até em cima, que o sacerdote subia com os animais ali para colocar. Do meio do altar, do meio para cima, tinha uma grelha de bronze, que ali onde você comportava o animal para poder ser queimado, assado, e embaixo na lateral dele tinha uma abertura que você colocava a lenha, alimentava com lenha e tirava os resíduos, retirava por ali. E depois do altar, você tinha a pia de bronze, a bacia de bronze. O bronze, na Bíblia, ele significa duas coisas. O bronze significa redenção, como se fosse redenção, e o outro significado de bronze esse é um significado profético. Deixa eu achar a palavra correta que me fugiu. Juízo. Então os dois significados do bronze é redenção e juízo. Para quem é de Deus e quem está com Deus, a redenção, o bronze é redenção para nós, mas para o ímpio que não tem Deus é juízo. Então os profetas sempre, quando eles iam profetizavam, ou os sonhos quando eram contados, alguma coisa, eles sempre citavam, quando era punição e juízo, eles sempre citavam bronze. Ou é montanha de bronze, uma rocha de bronze, um ferro de bronze, sempre tinha bronze na palavra. Eu fui pesquisar sobre o bronze na tabela periódica hoje, e o bronze ele não é um elemento puro. Na verdade, o bronze é uma mistura de cobre com outro tipo de metal, ou prata, ou estanho, ou alumínio, ou com ferro, e aí eles chegam no bronze. Mas a Bíblia, tem várias Bíblias que diz, tem Bíblia que fala sobre bronze e tem Bíblia que fala sobre cobre. Mas eu vou ficar com bronze porque o bronze tem outras conotações também para frente. Tá, eu estou meio nervoso, não sei se eu estou acompanhando aqui. Se eu sair fora aqui, vocês me chamam, vocês estão com o papelzinho aí. Tá? O principal aspecto do tabernáculo, que ele aponta para Cristo, eu já falei, né? E a expressão de Jesus, porque Jesus fala que ele é a porta. Então vocês imaginam Jesus pregando para judeu, falando para pessoas que foram educadas e ensinadas a respeito do tabernáculo desde criança. Jesus chega para eles assim, ó, a porta sou eu sou a porta. Então o judeu entendia bem do que Jesus estava falando. E em outra parte ele diz assim, eu sou o caminho. Jesus deu a entender o seguinte, que para você entrar no reino de Deus, você necessariamente tem que passar por ele. E ele dizendo que ele é o caminho, você tem que caminhar com ele, ou caminhar por ele. É necessário isso. Não existe outra maneira de se chegar a Deus. E por que o tabernáculo só tem uma porta? Porque só existe uma maneira de você entrar no tabernáculo. É por isso que ele só tem uma porta, uma única saída. Tem os simbolismos proféticos disso aí. Eu coloquei aqui as referências bíblicas. Eu tenho referência bíblica em Apocalipse 11:19 sobre o tabernáculo, 14:17, no 15:5 fala sobre o tabernáculo, porque o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. O apóstolo Paulo ele escreve falando sobre o tabernáculo celeste, e ele diz que o tabernáculo que Moisés construiu, que os hebreus tinham, era uma sombra daquele tabernáculo real que tem no céu. Deus mostrou para Moisés, ele mostra o tabernáculo, tem um trecho na Bíblia que eu até esqueci de colocar aqui, ele mostra para Moisés e depois ele dá as medidas, e Moisés volta e faz o tabernáculo como ele viu. E Paulo fala que mesmo tendo feito como Deus pediu, ele ainda era só uma sombra.
Porque no céu, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que está sentado no trono, lá no tabernáculo real, o verdadeiro tabernáculo. Ele está lá agora. Vou adiantando aqui. Vou pular para a próxima folha aqui, que eu já enrolei demais. Os irmãos estão entendendo? Eu estou um pouco nervoso, mas os irmãos estão pegando o raciocínio, né? Então eu vou aqui já, porque o tema dessa mensagem é o ato. Eu quero falar sobre o ato, então já vou entrar aqui no ato. Na segunda folha, o ato. O ato não era um lugar de festas, mas ele era um lugar de reflexão. Não se entrava no ato de mãos vazias. Isso está lá em Êxodo 23, 15, Êxodo 34, 20, Deuteronômio 16, 16. Você não se apresentava diante de Deus de mãos vazias, porque quando você, primeiro que dentro do ato, os sacerdotes estavam lá, e poucas pessoas tinham acesso ao ato, somente quem vinha com o sacrifício. Você não entrava no ato para, tipo assim, eu quero conhecer o ato, eu vou lá visitar. Você não faz isso. Você só podia entrar no ato se você tivesse algo para oferecer a Deus. Então você entrava com uma pombinha, com os teus cereais para oferta, com o teu cordeiro, com o teu cabrito, seu bode, mas você tinha que ir lá com alguma coisa na mão. E lá tinha o sacerdote. O átrio ele tinha umas câmaras dos sacerdotes, do sumo sacerdote, onde eles ficavam. Tinha muitos sacerdotes lá, dentro do átrio, e tinha o sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles se auxiliavam ali na hora que você chegava com o teu sacrifício. Deixa eu só... eu já falei disso aqui, né? O átrio... eu já falei da porta, do altar de bronze, eu estou me perdendo aqui, mas vamos lá. Então, vamos continuar aqui, ainda bem que eu tenho um texto aqui. Quando você chegava com o teu sacrifício lá, os sacerdotes, eles não sacrificavam o teu sacrifício. Não é o sacerdote que tem que fazer isso. Quem tem que matar, sacrificar, imolar o animal, era a pessoa. O que o sacerdote fazia? Ele te orientava, ele te dizia as palavras que você tinha que falar. Você tinha que pôr a mão na cabeça do animal, no corpo do animal. Você tinha que transferir para aquele animal todo o seu pecado. E era verbal, você tinha que falar os seus pecados e fazer a transferência do teu pecado para aquele animal, e você imolava ele. O sacerdote colhia a carne e o sangue, nesse lugar eles colhiam o sangue, aí o sacerdote levava até o altar. É o sacerdote que pegava o animal imolado, levava lá no altar, colocava lá com o sangue e com tudo. Esse era o processo. Então, você não entrava lá no ato só para visitar, você tinha que apresentar alguma coisa. Eu quero chegar aqui, eu quero falar agora sobre o padrão tipológico e progressivo do ato, né? Nós tínhamos a pia de bronze, ela tipificava a palavra de Deus. Em todo o tabernáculo nós temos a tipificação da palavra de Deus. Por exemplo, o candelabro. O candelabro simboliza a palavra de Deus, porque o Salmo diz assim: luz para os meus pés, como é o texto? Para esqueci? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o candelabro tipificava também a palavra de Deus. A pia de bronze, que como está escrito, tipificava a palavra de Deus também, porque a palavra ela nos confronta, ela nos revela, ela revela o nosso interior. Então, a pia de bronze, um outro detalhe da pia de bronze, ela foi feita com os espelhos das mulheres que ficavam na porta da congregação. Tinham algumas mulheres que ficavam lá, então Deus pediu para que Moisés pegasse dela os espelhos. O espelho naquele tempo era um negócio de bronze, polido ao extremo, e a pessoa olhava o reflexo dela no bronze. Então você polia aquele negócio, aquele metal ficava tão brilhoso que você conseguia se ver nele. Então as mulheres tinham aqueles espelhos lá. O que Deus falou para Moisés? Pega os espelhos dela e faz a pia de bronze. Porque a ideia da bacia de bronze é você ser refletido nela. O seu interior, aquilo que tem dentro de você tem que estar refletido ali na pia de bronze. Redenção e juízo aqui. Deixa eu respirar aqui. Parece que eu estou pregando pela primeira vez, né? Mas por incrível que pareça, já é a terceira pregação e eu fico nervoso toda vez. Eu não sei porquê. Hoje eu estava falando para minha esposa, acho que eu não nasci para isso, para ser pregador, porque
Não sai, gente. Está dentro da minha cabeça, eu conheço, eu sei, mas quando eu vou para fora não sai. É uma luta para tirar para fora. Então, eu já disse aqui, né? Os espelhos, tá? A pia de bronze, o primeiro estágio da revelação, que são vários estágios. Eu não falei também lá do Santo dos Santos. Também representa a palavra de Deus, a arca. Por quê? Por causa das tábuas da lei, da pedra que está lá, os 10 mandamentos ali dentro. Então, de uma certa maneira, também tipifica a palavra, mas só que os irmãos têm que entender que é progressivo o negócio. Primeiro é a pia de bronze, já é um estágio mais simples. Depois a coisa fica um pouco mais séria quando você vai para o candelabro. A coisa fica mais séria ainda quando você vai para a arca. Então são níveis de relacionamento e intimidade com Deus. É um nível de conhecimento e revelação da palavra que você tem. Aí eu vou mais para frente aqui para mim. Outra coisa que o átrio era, o lugar de se confessar pecado. O ambiente não era muito agradável, o átrio em si. O átrio não era um ambiente muito agradável. Ele tinha cheiro de sangue, o cheiro estava por todo o ar, som de animais se debatendo. O indivíduo com a sua oferta, entrava com a sua oferta de sacrifício e havia uma espécie de mesa, o sacerdote colocava o animal e a pessoa colocava a mão sobre o animal e ele transferia para o animal ali os seus pecados. Eu vou andando aqui, um pouquinho mais para frente. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Acho que o pastor não vai nem gravar isso aqui, porque está tão desorientado aqui. Mas vamos lá, vamos firme. E então, diante do tabernáculo, o lugar, parece que o lugar mais importante do tabernáculo é o Santo dos Santos, porque lá está a glória de Deus, né? Só que Deus nunca pediu para que cuidasse do tabernáculo, do Santo dos Santos, que você visitasse o Santo dos Santos. Deus está sempre, o tempo inteiro falando para o povo dele: cuidem do meu átrio, visitem o meu átrio, vá até meu átrio, levem oferta no meu átrio. E os salmistas, os profetas e os salmistas, como que eu posso dizer? Todos os versos, todos os cantos, todas as poesias, as músicas que eles faziam do átrio. Por que nós cantamos tanta música com relação ao átrio? Porque tem muitos textos na Bíblia falando sobre o átrio. O átrio. Assim, você não vê uma poesia falando sobre o Santo dos Santos. Se tiver, é bem raro. A maioria dos textos é falando sobre o átrio. Porque, assim, o que é que nós perdemos durante todos esses anos que a gente deixou passar? O que tem de tão interessante nesse átrio que é mais importante, mais significativo do que, por exemplo, o Santo dos Santos, onde está a glória e está a arca? Bom, vamos aqui. Porém, os pregadores, né, como eu disse, os pregadores quando pregam, os cantores quando cantam, eles cantam sempre coisas em relação ao átrio. Mas estranhamente os salmistas e os profetas eles anelam pelo átrio, né? A Bíblia está cheia de homens de Deus que anelaram pelo átrio. Eu coloquei algumas referências aqui. Se eu fosse por todas ia ficar muito grande. Então eu tenho Isaías 62, versículo 9, Salmo 100, versículo 4, Salmo 96, e são vários textos que eu coloquei aqui. Sempre o anelo deles é o átrio. Antes de falar um pouquinho sobre o átrio, eu quero falar sobre o altar de sacrifício, né? O altar e o fogo, a Bíblia diz assim: e o fogo arde continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse texto está lá em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e eu não coloquei o resto aqui na folha, mas e não se apagará. A gente tem um hábito, a gente como pentecostal, a gente tem um hábito e é saudável, não é ruim não, de dizer assim que o fogo do Espírito Santo nunca vai se apagar dentro da gente, e aquela alegria, a gente gosta de pular e ficar feliz, mas na verdade o fogo do altar é um fogo de purificação, é fogo de juízo.
é um fogo que arde, que dói, é algo que ninguém quer enfrentar. O fogo do altar é diferente, por exemplo, de você sentir a presença do Espírito Santo dentro de você. Mas como pentecostais, a gente tem o hábito de dizer que o fogo do Espírito Santo nunca vai se apagar. Mas quando a Bíblia está falando que o fogo não vai se apagar, está falando do fogo do altar. E isso é uma verdade, porque quando o tabernáculo ia ser mudado, ia ser levado de um canto para o outro, eles desmontavam, só que o fogo não se apagava. O sacerdote pegava uma vasilha e ele retirava o fogo do altar, ele segurava, ele parecia um incensário. Não é um incensário, mas é parecido. Então ele guardava aquele fogo, e aquele fogo era transportado até o lugar onde se ia montar o tabernáculo novamente. E lá eles acendiam de novo aquele fogo. Então o fogo do dia que eles consagraram o tabernáculo, da primeira vez, até a destruição pela Babilônia do templo, que já era o templo, o mesmo fogo do tabernáculo passou para o altar do templo. Até a destruição, o fogo era o mesmo, nunca se apagou. Então, por exemplo, a gente vê nas Olimpíadas, eles faziam aquele negócio da tocha, lembra aquela tocha lá? Em Atenas tem uma pira, que eles dizem que já fazem milhares ou 1000 anos, sei lá, não sei quanto tempo, muitos anos, que a pira não se apaga em Atenas. O fogo está lá, o fogo das Olimpíadas. Eles falam que essa chama da Olimpíada não pode apagar. Nada contra a Olimpíada, viu, irmãos? Que esporte é um negócio saudável e tem que fazer para preservar o corpo. Mas assim, eles pegam aquele fogo, todo ano que vai ter o ano que vai ter a Olimpíada no país, eles vão lá, pegam o fogo da pilha, põe no avião, vai para o avião lá, leva e tal, e chega lá, eles acendem a tocha, viaja com aquela tocha na cidade inteira, e a tocha não pode apagar, e aí ele chega e acende lá onde vai começar as Olimpíadas. Isso o diabo, o Satanás, ele copiou esse negócio. Porque o diabo não cria nada, isso aí já é uma invenção de Deus. Deus é que impediu que Israel fizesse isso. Isso é coisa de Deus. Mas eles copiaram isso e eles fazem isso até hoje. Israel não tem mais o fogo lá porque o templo já foi destruído e não tem mais lá essas coisas lá. Eu vou para frente aqui. O equívoco está em acreditarmos que o combustível do fogo, no caso de achar que o fogo nunca vai se apagar, que o combustível do fogo é a alegria que irradia de nós, né? Quando na verdade a alegria é o resultado da chama acesa dentro de nós. Aquela alegria do Espírito Santo é resultado do fogo do altar. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar? Porque se o fogo no altar da sua vida não estiver queimando, essa sensação de sentir a presença do Espírito Santo, de se conectar com Deus, entrar na frequência de Deus, isso não vai acontecer, porque isso é um resultado daquele fogo do altar. E os irmãos vão entender onde eu quero chegar. O que é o altar na nossa vida? E aqui ele fala sobre o altar era feito de madeira de acácia, revestido de brotos por fora e por dentro, né? Aí tinha os utensílios, né? Lá no utensílio tinha uma tigela, tinha uma cuia, tinha uma pá para tirar as cinzas e tinha um garfo para poder espetar. E com o garfo, né, o sacerdote ele verificava se a carne já estava boa no ponto, pois o sacerdote tinha outra coisa interessante, o sacerdote tinha que comer o seu sacrifício. O sacrifício que você levava lá, o animal, a não ser que fosse oferta queimada, são 5 tipos de oferta que queimavam no altar. Então tem uma oferta que chama oferta queimada. Essa é a nossa oferta queimada, ela tinha que queimar totalmente, tudo, até não sobrar nada. Mas fora essa oferta do holocausto, do sacrifício, o sacerdote tinha que queimar. E ele, claro que ele não comia tudo aquilo de carne todo dia, mas ele, por obrigação, ele tinha que pelo menos experimentar, colocar na boca e comer um pedacinho daquela carne. É como se fosse um símbolo de aceitação. Então ele fazia isso. Mas também a refeição e a alimentação de todos os sacerdotes era daquilo ali. Os sacerdotes tinham que comer aquela carne, aquela oferta que você levava lá. Aquilo era a comida deles. Ele tinha um espeto que ele ficava lá testando, tipo assim, esse boi aqui nós vamos comer pelo menos um bom pedaço dele. Então ele testava a carne, virava ela, então ele tinha um garfo. Esse garfo tem um simbolismo na nossa vida. Nós devemos estar o tempo todo observando a nossa carne, ver se a nossa carne não tem defeito, se ela não está fora do ponto, porque lembra que nós temos um sumo sacerdote, que ele está no céu e é Jesus Cristo, e simbolicamente ele experimenta essa nossa carne, ele nos experimenta. Então,
Simbolicamente, esse garfo é como se você também tivesse que verificar a sua vida. É um autoexame que tem que fazer todos os dias. Vamos lá. Eu vou para frente. Os irmãos estão acompanhando aí? Está acompanhando agora? Eu estou me perdendo aqui. Se você puder me lembrar de alguma coisa importante que eu não falei nessa apostila, você me lembra. Tá. Eu vou voltar aqui agora na importância do ato. Eu fui lá para a terceira folha, eu estou na importância do ato. Por que nós não vemos muitos salmos sobre o Santo dos Santos e muitas canções sobre o Santíssimo Lugar? A resposta é porque o Santo dos Santos era um lugar tenebroso. A experiência de se entrar lá era tenebrosa, porque o sacerdote ele tinha uma roupa, eu ia falar uma parafernália, mas é um paramento, né, vamos dizer isso que diz. Ele era um negócio totalmente especial, era único. E na roupa dele tinha um monte de romãs, umas romãzinhas desenhadas na roupa. E em cada romã daquele tinha 2 sininhos. Então quando o sacerdote andava, ele fazia um barulho de sino, tilindava o sino lá quando ele andava. O ato de se entrar dentro do Santo dos Santos era tão perigoso que eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, para que quando ele entrasse dentro do Santo dos Santos, ele entrasse amarrado. Porque funcionava assim: Deus podia aceitar o seu sacrifício e não aceitar. Se Deus não aceitasse o seu sacrifício, você caía morto, você morria. Só que o sacerdote, ele era a pessoa que ele estava como que eu posso dizer? Ele não tinha o que fazer, porque o que ele levava na mão lá dentro, uma vez por ano, e dentro do Santo dos Santos só se entrava uma vez por ano. Dentro do lugar santo, você entrava uma vez por dia, onde você trocava o azeite da lamparina, trocava os pães da propiciação, você organizava ali, trocava o incenso. Tinha um incensário que queimava bem pertinho da cortina, entre a divisão do santo e do santo do santo. Esse incenso representa as nossas orações. Ele entrava a fumaça para dentro também do santo dos santos, ou seja, a nossa oração chegando até Deus. Então o incensário ficava ali. Então o sacerdote entrava uma vez por dia para trocar isso, essas coisas. Mas lá no Santo do Santo era uma vez por ano. E lá ele levava o sangue dos animais pela expiação do pecado do povo. Mas o sacerdote não sabia o que o povo tinha feito, e nem se era sincero o arrependimento do povo. Então ele entrava naquela apreensão de que eu não sei se esse povo fez certo, e eu posso entrar e não voltar. Mas ele tinha que cumprir o dever de entrar. Ele não entrava lá para expiar o pecado dele, ele entrava para expiar o pecado da nação. O negócio era tão sério que ele tinha que, primeiro, eram 3 animais. Levava o bode, 2 carneiros e um boi. O negócio era tão sério que o boi era sacrificado para a purificação do sacerdote. O sacerdote matava o boi e ele se purificava com o sacrifício do boi. Quando ele estava purificado com o sacrifício do boi, aí eles tinham um negócio de lançar sorte. Eles lançavam sorte em um dos animais. No animal que caía a sorte, era o animal que ia ser sacrificado. O outro, a nação orava e lançava sobre ele a sua culpa. E esse animal era solto no deserto, no meio do nada, no meio do erro. Eu acho que esse animal, a Bíblia não relata, não estudei a fundo para saber o que ia acontecer com ele, mas provavelmente ele morria no deserto. Mas o outro era sacrificado. Então o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue daquele animal que ele matou. Já purificado, ele ficava 10 dias sem ter contato com a esposa, com mulher nenhuma, ninguém podia tocar na roupa dele, senão ele se contaminava. Então era 10 dias isolado, ele ficava dentro das câmaras. Dentro do ato tinha várias câmaras que eles ficavam. Então ele entrava com aquele sangue lá no Santo dos Santos. E o sininho tilindando. E ele pensando, cara, se a nação fez alguma besteira que Deus não vai perdoar, eu estou morto. E o pessoal ficava ali apreensivo. O sino parava, porque a Bíblia diz que ele tinha que molhar o dedo, a ponta do dedo, e aspergir 7 vezes em cima da arca, aquele sangue, molhava de novo, 7 vezes ele fazia isso. E nesse momento ele está parado, o sino parou de tocar, e o pessoal apreensivo.
A Bíblia diz que quando ele virava, que ele voltava para sair, que o sino começava a bater de novo, o povo que estava na porta da congregação se rompia em júbilo, aquela festa, aquela alegria, todo mundo gritando, foi aceito, foi aceito, foi aceito, o perdão da nação por aquele ano foi aceito. Então funcionava mais ou menos assim. Deixa eu Tá. A corda servia para caso se ele morresse lá dentro, porque ninguém podia entrar lá. Eles tinham que tirar aquele sacerdote arrastado pela corda para fora. E depois ia haver uma eleição entre os outros sacerdotes, uma eleição para um novo sumo sacerdote. Esse era o sumo sacerdote. Era só ele que podia entrar. Ele estava autorizado por Deus. Então depois, se ele morresse, eu não me lembro de ter. O senhor tem algum relato, pastor, de algum sacerdote que morreu nesse ato? Mas o ato era feito, amarrava a corda. Porque eles sabiam que se morresse ele podia apodrecer lá. Então, para não ter que entrar lá para tirar, vamos amarrar uma corda que se ele morrer, não arrasta ele. Então servia para isso. Porque ninguém podia entrar lá. Então eles arrastavam pelo menos até o santo lugar, onde os sacerdotes podiam entrar, onde estava o candelabro, o incensário, a mesa da propiciação. Aí ali os sacerdotes poderiam recolher ele. Mas dali para frente eles não podiam passar. Ali onde estava a glória. E só o sumo sacerdote que conseguia ver a glória de Deus. Quando eles consagravam, e a outra coisa, a consagração do tabernáculo, ela aconteceu só no ato, porque por isso a importância do ato. A consagração de todo aquele tabernáculo, ela aconteceu no átrio. Foi feito o sacrifício de consagração e todo o tabernáculo foi consagrado a partir do átrio. Quando houve a primeira consagração, a glória de Deus entrou pela porta. Porque parece que ela entrou por cima, né? Porque a Bíblia diz que ela era um fecho de luz que descia de cima. Mas quando a glória veio, ela veio sobre asas de querubins. Ela saltou na porta e entrou para dentro. E ela foi lá em cima da arca. E lá ela fez aquele fecho de luz. O fecho de luz ia até o teto do plano. Podia estar o sol que fosse, a pino. Para fora você não via aquela luz. Mas dentro lá, a claridade que tinha lá dentro era da glória. Então para isso que servia a corda, para arrastar o cara para fora. Obrigado por ter me ajudado, viu? Tá, eu vou aqui agora na parte da consagração. Na verdade já falei, né? Isso está lá em Números 7, 84, em 1 Reis 8, 64, que é a consagração do todo tabernáculo. O fogo ardia continuamente, né? Desde o primeiro dia em que acendeu-se o fogo do altar, e o fogo nunca se apagou, até a destruição do templo, né? E para transportar aquilo que eu já falei também, que eles pegavam lá um negocinho parecido incensário, pegavam o fogo e levavam. Vamos para frente. Achei que eu não ia conseguir terminar, mas estamos indo aqui, então. Está faltando muita coisa. Pelo nervosismo eu estou pulando aqui, não sei nem porquê, mas vamos lá. Eu quero falar agora assim, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como consagrar a Deus? Uma correlação, ou não é parafrasear, é uma correlação com o altar dentro do ato, com a nossa conduta de vida todo dia, né? Existe uma maneira de consagrarmos ao Senhor, que é aproximar-se do tabernáculo, que é Jesus Cristo, entrar pela porta, que é aceitá-lo como seu Senhor, ou entregar a sua vida a Ele. E se imagina uma pessoa lá no mundo que não conhece Jesus, e ela é um ímpio. Ele vai consagrar a vida dele. A primeira coisa que ele não consegue sozinho se consagrar lá. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é se aproximar de Jesus. Depois ele tem que aceitar Jesus, entrar pela porta, entregar sua vida a Ele. E precisa haver confissão. Lembra que no átrio é lugar de confissão. Você tem que confessar a Deus os seus pecados. Então confessar a Ele as nossas falhas e transgressões. E depois e ali em cima do altar você purificar os seus pecados. Como seria essa purificação de pecados? Você matando o seu velho homem. A gente não tem que matar a nossa velha criatura todos os dias. Esse é um sacrifício que você faz da sua vida no altar. Matar o velho homem no altar, para que o Senhor revele. Aí depois que você matou, você aceitou Jesus,
você se consagrou, chegou perto dele, você está matando sua velha criatura, matou o velho homem, se aproximou de Deus, aí, lembra das outras revelações que é progressiva? Aí as outras revelações de Deus começam a chegar para você. Aí você consegue entender o que é o santo lugar, o que é o santo dos santos, e a revelação é progressiva. E é um nível, tem pessoas que já estão lá no santo dos santos, tem outras que ainda estão no altar, tem gente que está no pátio fora, pátio externo, o átrio externo, tem gente que está na porta. Então, existe crente em vários níveis de relacionamento com Deus. Cada pessoa tem um nível de relacionamento com Deus. Agora já estamos caminhando para o final aqui, tá? Eu quero falar aqui da profecia que Ezequiel teve, quando Deus retira a sua glória. Está lá no livro de Ezequiel 8, o texto de Ezequiel, no capítulo 8, Ezequiel faz uma menção lá, eu até coloquei aqui. Por que Deus ia retirar a sua glória? O povo, a maior parte deles se esqueceram de Deus e não procurava mais o tabernáculo. Nesse caso aqui já era o templo, tá? Eu estou falando tabernáculo, mas tudo isso foi acontecendo houve a construção do templo, Salomão e tal. E nesse ponto que Ezequiel tem a revelação, ele já está tendo a visão do templo construído, tá? Então, Deus vem em sonhos para Ezequiel em revelação e diz para ele: eu vou tirar minha glória de lá. Até então a glória estava lá. Eu vou tirar minha glória de lá. Porque o povo está assim, eles não me querem mais, estão adorando outros deuses. E tem um monte de abominação. Gente, mulheres chorando diante de Tamuz. Tamuz é aquele filho de Nimrod, na Torre de Babel, Nimrod e Semiramis. Semiramis, ela tem um filho chamado Tamuz, e tem uma imagem de uma mulher segurando uma criança, que muitos falam que, tem gente até que fala que é Maria segurando Jesus, mas não é não. É uma imagem idólatra de Semiramis segurando Tamuz. E na mitologia deles, Nimrod morreu, aí Semiramis, com medo de perder o trono no lugar, ela falou que o Nimrod tinha virado o sol, deu o sol, e que o filho Tamuz era o que tinha herdado a divindade do pai. Depois, Tamuz também morre. E ela inventa outra coisa depois que o filho morre. Ela diz que o filho morreu e virou uma grande árvore que tomou conta da terra. E que as pessoas o adorassem essa árvore como divindade. Então tem toda uma conotação aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou me perder, não faz parte da pregação, corta isso aí. Então, em Ezequiel 8, eu não sei se eu coloquei aqui, irmão Alisson, você pode ler para nós Ezequiel 8, só para mim poder me situar aqui? Um pedacinho só, Ezequiel 8, eu acho que ali ele está falando, Ezequiel 8, acho que do primeiro ele vai, só os primeiros versículos aí, só para mim poder. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, Eu acho que do 7, vai do 7 para frente. ele me levou em casa do lado, e ele cavou um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede, e eis que havia uma porta. Ele me disse: entre, veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, de animais impuros, de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens, os anciãos da casa de Israel, com Jazemias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia o ânimo de incenso. Então me disse: filho do homem, você está vendo os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me a entrada do portão norte, na casa do Senhor. Até aí, só para a gente entender, Ezequiel está tendo uma visão. Ezequiel, por exemplo, Ezequiel foi lá no cativeiro da Babilônia. Daniel foi para a capital, Ezequiel foi para uma província, também na Babilônia. Ezequiel está orando pelos pecados da nação e pedindo para Deus perdoar a nação e fazer com que a nação voltasse a ser grande. O que Deus faz com Ezequiel? Deus vai lá acho que no versículo 6 ou no 5 antes, o texto diz que Deus pega Ezequiel pelos cabelos, no espírito,
fala: eu fui transportado daqui para Jerusalém. E Deus leva Ezequiel pelos cabelos lá em Jerusalém, diante do templo. Ele fica no lado norte, na parede norte do templo, e ele vê um buraco na parede do templo. E o buraco não está no Santíssimo, não está no santo lugar, mas está no átrio. Está bem no átrio o buraco. E Deus pergunta para ele: Ezequiel, o que você vê? Ele fala: eu vejo um buraco. Tem um buraco na parede do átrio, que era do templo. Lembra que eu falei que o átrio, o tabernáculo só tinha uma porta, e era necessário passar por essa porta? Ou seja, simbolizando que só há uma maneira de se buscar a Deus, só existe um jeito de se fazer uma adoração correta para Deus. Mas o povo, engenhosamente e espiritualmente, porque essa era uma visão espiritual, achou um jeito de furar a parede e não utilizar a porta. Eles adoravam a outros deuses, um monte de sujeira e imundície, por esse buraco. E Deus fala: cava no buraco e entra e passa por esse buraco, pela porta, e vai, entra lá. Quando ele entrou lá no átrio, as paredes do átrio estavam toda pintada com imagem de santo, de Deus, desse tamanho que eu falei, essas coisas, assim, horrorosas. Igual o texto está falando, vai falando aqui. Aí Ezequiel vai citando todas as sujeiras que Israel está fazendo. Aí Deus fala: você entendeu agora, Ezequiel? Estou parafraseando. Por que eu vou tirar a minha glória do templo de Israel? Eu vou tirar por isso. Aí ele e dali para cá é todo o processo da retirada da glória. Aí em Ezequiel, outro texto aqui, ó, Ezequiel 10, versículo 4, só um versículo, Ezequiel 10, no versículo 4, diz assim: então a glória do Senhor, lembra que eu falei que a glória parece que ela tem vida? Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins, moveu-se para a entrada do templo, e a nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. A glória estava lá no átrio, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar minha glória do templo. Mas como a glória descia de cima, para Deus não era bem mais fácil pegar a glória aqui, arrancar e levar para ele, levar para cima? Era bem mais simples. Na nossa cabeça. Mas não é assim. Por onde que a glória entrou? A glória entrou pela porta, e ela vai sair pela porta. Que isso tem um significado muito grande. Então os querubins de Deus vêm dos céus, eles entram no Santo dos Santos, eles param diante da arca. Quando eles param diante da arca, a glória que está descendo em cima da arca, ela pula e sobe em cima das costas dos querubins. Os querubins saem de dentro do Santo dos Santos, passa pelo átrio. Quando eles chegam na porta do templo, a porta do templo que fala, porque lembra que dentro tinha aquele fechado do átrio, tinha um caixote que era fechado, que era o Santo do Santo Santo. Quando ele vai sair, que ele vai entrar no átrio, está falando que é porta. Quando ele chega na porta do templo, a glória salta de cima do ombro dos querubins e pousa no átrio. Quando ela pousa no átrio, ela enche o lugar e desce uma nuvem da presença de Deus no átrio. E tudo aquela coisa acontecendo, tinha pessoas que estavam do lado de fora do templo, eles escutaram um estrondo, um barulho. Ezequiel, que está ali dentro do átrio, ele veio e ouve Deus falando com ele. E as pessoas lá fora falam bem assim: nós ouvimos um barulho como o zunido e o som da voz de Deus. Mas eles não sabiam o que era. Mas era o mover de Deus saindo. Tudo aquilo acontecendo parecia uma coisa linda, né? Mas na verdade a glória estava indo embora e deixando eles. Ela ia indo embora. E aí depois, outros textos para frente, em Ezequiel, por exemplo, 10, 18, 19, eu até coloquei aqui que Deus é longânimo, né? Ele espera vou ler aqui Ezequiel 10, 18, 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e ela pousou nos querubins. Enquanto sobrevoava os querubins, estenderam as asas e se ergueram do chão. Aí os querubins subiram do chão, porque os querubins são os transportadores da glória de Deus. E as rodas foram com eles. Essas rodas são seres viventes. Ezequiel também fala depois desses seres viventes. E essas rodas foram com eles.
Eles prepararam a entrada na porta, eles pararam na entrada da porta oriental do templo, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Então, na hora de sair, quando os querubins foram saindo para fora pela porta, os querubins desceram por cima, mas lá dentro, uma vez lá dentro, eles fizeram o processo de saída, porque eles não podiam sair com a glória por cima. Eles fizeram o processo que ela entrou, eles fizeram o processo para ela sair. Eles saíram pela porta, quando chegaram na porta do templo, eles pararam, a glória desceu, andou pelo átrio, como se estivesse despedindo do átrio. Aí os querubins andaram mais um pouco, pararam na porta do tabernáculo, saindo para fora. Quando os querubins saem para fora do tabernáculo, a glória sai do tabernáculo e pula nas asas deles de novo. E a Bíblia diz que eles alçam voo. O texto está lá em... Deixa eu ver em que lugar está o texto. Acho que está em Ezequiel 10, 5, eu acho. Não, aqui é o ruído das asas. Mas eu coloquei aqui, está na apostila, eu lembro que eu coloquei esse texto aqui. E os querubins alçam voo e vão embora, levando com eles a glória de Deus. Então quem estava fora do tabernáculo, ouviu só um barulho, quem estava dentro, ouviu aquela movimentação. Porque existe uma diferença, pessoal, em você estar dentro da presença de Deus, na presença de Deus, e você estar do lado de fora, vendo a presença de Deus. Quem vive a presença de Deus, ele ouve, ele escuta, ele sente, ele percebe. Mas quem vê a presença de Deus, ele só ouve um barulho, mas não define o que é. Acho que foi alguma coisa. Acho que foi os querubins que estavam voando. Vocês entenderam? Então, essa mensagem, por mais confusa que ela tenha ficado, ela é um convite para que os irmãos entrem no ato. E eu não estou aqui falando que os irmãos não entram no ato, não é isso, não estou aqui para questionar ninguém. Mas a intimidade com Deus, por exemplo, volta na figura do tabernáculo lá, aquele desenho lá que eu fiz aqui. Não sei se os irmãos conseguem ver. Aí eu coloquei aqui 45 metros, tal, né? Do lado vocês conseguem ver as tribos. Aí tem de cada lado tem 3 tribos. 3 tribos de cá, 3 de lá, 3 de cá, 3 na frente. Essas tribos, elas estavam mais afastadas. E havia um perímetro. Suponhamos que o salão aqui seja o tabernáculo. Do lado de fora havia um espaço, um perímetro, que ainda era considerado átrio. Quando Deus dá a revelação do átrio para Moisés fazer, ele não fala desse átrio exterior, mas a revelação vem sendo dada aos poucos, devagar. Ao longo dos anos, essa revelação foi incorporada no conhecimento e no conceito dos judeus. Então todo mundo sabia que dentro do templo, dentro do tabernáculo, passando a porta, tinha um átrio, mas do lado de fora tinha um átrio também. E o povo, e o tabernáculo, ele ficava no meio do povo de Deus. Então todos ali eram de Deus. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então tem pessoas que querem servir a Deus, e eu vou dizer para vocês que há lugar, tem como fazer isso, que querem servir a Deus do lado de fora do átrio. Porque essa parte de fora, o átrio exterior, é um lugar onde não tem sacrifício, não tem dor, não tem sofrimento. Aí você me pergunta, mas vai ser salvo? Vai ser salvo. A salvação não depende disso aqui. A salvação, isso aqui nós estamos falando de intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, você ser amigo de Deus. Deus poder lá no céu, quando você chegar lá, Deus fala assim: aqui está entrando um amigo meu. E os anjos te conhecerem como amigo de Deus. É dessa intimidade que nós estamos falando. Por exemplo, não dá para me comparar o meu galardão, a minha vida, com a vida do pastor Galdilei, porque esse homem tem uma vida com Deus. Já há muitos anos ele está dentro do átrio, se sacrificando, queimando ali o seu corpo, testando a carne todo dia para ver se ela está no ponto, para Deus aceitar ele. Então há um sacrifício contínuo, todos os dias. O fogo não se apaga, porque esse sacrifício tem que ser contínuo, todos os dias esse exame tem que ser feito. Então tinha pessoas que estavam em festa, fazendo festa. Ali fora, na parte de fora do átrio, era permitido. Deus permitia você comer coxinha, tomar Coca-Cola, né, beber o seu suco, ter a sua lei. É errado isso, irmão? Não é errado. É perfeitamente possível. É plausível.
Deus permite isso. Mas há momentos que Deus te convida para entrar dentro do arco, para ter intimidade com Ele. As pessoas que se sacrificam, elas conseguem não só entrar no arco, mas elas conseguem entrar no santo, elas conseguem ir mais longe no santo dos santos, e elas conseguem ter revelações de Deus, e o Espírito Santo começa a ter comunhão com elas, porque elas decidiram não ficar na parte externa do arco. Lá na parte externa você pode falar bobeira, você pode ter comportamentos diferentes. Não estou falando de pecado, não é nada disso. É você viver a vida do jeito que você quer, ter a vida prazerosa, longe de citar pecado, não tem nada a ver com pecado. Mas quando você cruza a porta do arco, até o seu comportamento tem que mudar, porque ali existe uma coisa que já é pré-estabelecida, um ritual a ser seguido, maneiras de se fazer. Não se entra no ato de mão vazia, você não vem diante de Deus sem ter uma causa. Então aqui fora tudo bem, servir a Deus aqui bacana, tranquilo. Servir a Deus aqui já é um pouco mais sério. Então você pode ver que em volta desse perímetro, eu coloquei aqui a tribo de Levi. Eu não citei aqui, das 12 tribos, José teve 2 filhos, e os 2 filhos deles assumiu no lugar dele e no lugar de Levi. Então foi Benjamim e Manassés, os 2 filhos de José, que assumem no lugar. Então, Efraim, Benjamim é o mais novo, né? Efraim e Manassés, eles assumem no lugar de José e de Levi. Por outro lado, Levi teve 3 filhos, que chamavam, está aí na folha aí, Merari, Gerson e Coate. Esses homens aqui, claro que eles não estavam lá, porque já se passaram 400 anos. Então aqui nós temos aqui o clã, a descendência. Então nós temos os Meraritas ao lado norte do tabernáculo, nós temos os Coatitas ao lado sul do tabernáculo, e no ocidente nós temos os Meraritas. São todos levitas. E na frente do tabernáculo também levitas. Todos os sacerdotes são levitas. Então eles ficavam na frente do tabernáculo junto com Moisés e Arão. Arão e Moisés eram levitas também. Arão tinha 2 filhos que chamavam Abiú, que eu coloquei aqui, Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú, certo dia, estavam numa festa do lado de fora do átrio. Lembra que lá fora pode até fazer festa. Então ele estava fazendo uma festa lá, e na empolgação, e por certo deveria ter uma fogueira, alguma coisa que aquecia eles à noite lá, na empolgação ele pega aquele fogo e ele acende os 2 incensários, o dele e o irmão dele. E displicentemente, ou talvez por não conhecer, eles entram com aquele fogo no átrio. Eles nem chegaram, eles não conseguiram chegar no altar. A Bíblia diz que eles foram fulminados ali mesmo. E houve tanta comoção e tanto temor, que as pessoas não queriam entrar no átrio para tirar o corpo deles, com medo de morrer, com medo da ira de Deus estar lá ainda. Moisés vai e consulta Deus, e pergunta se como é que foi e tal, e aí Deus diz para eles, manda com que os outros, Arão tinha mais 2 filhos, manda os outros 2 filhos de Arão entrar e tirar eles com a roupa sacerdotal, leva para o deserto e deixa eles no deserto. E não é para você ficar de luto, não é para você chorar. A congregação toda pode chorar para ficar de luto, mas você, Arão e seus filhos, não chorem, para que não aconteça de vocês morrerem também. Então, já está na hora, né, pessoal? Vamos lá, eu falei do altar de sacrifício, estou perdendo a voz também. O ato, a consagração, deixa eu ver se eu só não... Eu estava aqui nos textos bíblicos aqui, né? Então eu falei sobre Ezequiel. E aí os mistérios do ato também são textos bíblicos que eu coloquei aqui. Eu coloquei Jeremias, porque os profetas eles falavam muito sobre o ato, né? Então eu falei sobre Jeremias, 26:6, Zacarias também fala. E eu vou já direto para a conclusão. Vamos mais finalizar aqui. Na conclusão tem um texto lá em Ezequiel 42:14. O rapaz grampeou aqui, ele grampeou. Vou soltar.
Ezequiel 14, para me concluir aqui. Quanto aos sacerdotes, que entrarem, não saiam do santuário ao exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras roupas, outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar aonde pertence o povo. Então todo o ritual que eles faziam, para sair para fora dali, eles tinham que tirar a roupa deles. Aí um outro texto diz por que eles tinham que fazer isso. Olha só: e saindo eles do átrio ao exterior, o átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo se despirão as suas vestes com que ministraram as portas na Santa Câmara, para vocês deixarem as suas roupas lá nas câmaras, e se vestirão de outra vestidura, para que não santifiquem o povo, estando com as vestes das vestiduras. O negócio não era tão sério, Deus leva tão a sério esse negócio de buscar intimidade com Ele, que esse é um negócio que não é transferível. Você não consegue transferir intimidade para outra pessoa. O texto está dizendo que os sacerdotes tinham que deixar a roupa deles lá dentro da câmara no átrio, e não era para sair para fora vestido, para que o povo não fosse santificado com as suas vestes, para que a santidade que havia neles não passasse para o povo. Então eles tinham que deixar a roupa lá dentro, vestiam a roupa normal e saía, porque Deus quer que nós busquemos com Ele a nossa santidade e a nossa intimidade. Eu vou encerrar aqui, que eu estou perdendo a voz, e me perdoe, irmãos, por ter bagunçado tanto aqui. Eu acho que mais deixei os irmãos confusos do que ajudei, mas eu agradeço a Deus e ao pastor pela oportunidade.